Temos uma live especial, um culto de oração especial, melhor dizendo, pela psicóloga, a Lígia. Nós estaremos com ela na terça-feira, às 8 horas, pelo link que nós estaremos disponibilizando no grupo da nossa igreja. Se você também quiser enviar para outras pessoas, você fique à vontade. A Lígia, ela é psicóloga e ela vai trazer uma palavra de Deus ao nosso coração. Então, terça-feira, 8 horas, pelo aplicativo Zoom, nós teremos uma reunião especial de oração. Na quarta-feira, nós estaremos aqui com a igreja aberta das 2 até por volta de umas 10 para 5, 15 para 5, nós estaremos aqui na igreja. Se você quiser trazer as doações nas ofertas de primícia e também as doações que nós estamos fazendo para a Casa da Criança, lá do bairro Heitor Rigon, você fica à vontade para trazer no máximo até quinta-feira à noite no culto. Então, quarta nós estaremos aqui, e na quinta-feira, se você quiser também trazer a sua oferta, sua primícia, você fica à vontade para trazer aqui na nossa igreja, tá bom? Lembrando que nós estamos arrecadando ofertas então para essa Casa da Criança e principalmente leite, que é onde as crianças consomem mais. Se você também quiser fazer uma oferta em dinheiro, você pode também trazer. Nós estaremos depois dando a Laís e a Monique, que farão a compra e abençoando essas crianças do bairro Heitor Rigon, tá bom? Na quarta-feira então tem essa programação aqui. Na quinta-feira o culto da esperança. Sexta-feira um bate-papo com os jovens. Fale com o Jean, participe do bate-papo. E no domingo às 10 da manhã, nós teremos a live do NASA Kids, às 10 horas, e às 7 horas da noite nós teremos o nosso culto. E por último, eu queria falar sobre os dízimos e as ofertas aqui da igreja. Se você puder contribuir com a igreja, nós agradecemos. Mesmo a igreja fechada, as portas aqui, nós temos as contas para pagar todo mês, e nós contamos com a colaboração de cada pessoa que está assistindo e está participando desse culto, dessa live, que você possa ser tocado pelo Senhor e participar também com seus dízimos e com as suas ofertas. Em 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: "E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria." Somente esses 2 versículos aqui, que você possa contribuir segundo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Que Deus possa mover o seu coração para que essa obra continue. Nós temos feito investimentos aqui também para melhorar a qualidade do áudio, da parte também de vídeo, e nós contamos com a sua oferta e contamos também com o seu dízimo. Como eu disse, a igreja é fechada, mesmo assim nós temos despesas, e a igreja não pode parar. Então que você possa lembrar sempre, que quanto mais nós semeamos na obra do Senhor, mais nós recolheremos os frutos das bênçãos do Senhor em nossas vidas. E por último, não dê com tristeza, mas dê com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Vamos orar aqui. Eu vou orar principalmente pela palavra e também pelos dizimistas, ofertantes e pelas pessoas que têm contribuído de alguma forma com a nossa igreja para que ela continue pregando o evangelho do Senhor. Pai, obrigado pelos dizimistas, pelos ofertantes. Obrigado pelas pessoas diversas que têm colaborado com a obra do Senhor. Se estamos aqui hoje tendo essa oportunidade de transmitir esse culto, é porque muita gente tem nos abençoado. Mas acima de pessoas, nós agradecemos ao Senhor, porque é o Senhor quem toca, é o Senhor quem move corações para que essa obra não pare. E eu agradeço a Ti por cada pessoa que tem colaborado com a obra do Senhor. Desde uma oferta financeira até alimento, às vezes até com a oração, com apoio de trabalho, nós agradecemos ao Senhor por essas pessoas e que o Senhor não deixe faltar nada para cada uma delas. Assim oramos, agradecidos por essa noite, por esse tempo, e agora pedimos, fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria que vocês abrissem, você aí de casa, em Oséias, capítulo de número 6. Oséias, capítulo de número 6.
A gente vai ler o 5,15, que é começo desse texto também, e depois do 6, versículo 1, o 2 e o 3 nós iremos ler. Então, Oséias 5,15, depois a gente já vai para Oséias 6,1 e vai até o versículo de número 3. Hoje eu quero falar de restauração espiritual, tá? E eu vou ler então primeiro o texto, depois eu já quero dar a introdução e assim pregar a palavra. Diz assim, 5,15: Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Que Deus fale conosco através da sua palavra. Nessa semana que passou, que se encerra hoje, e amanhã a gente começa uma nova semana, eu tenho refletido muito a respeito desse período que nós temos passado, de isolamento um pouco, isolamento social. Tenho refletido sobre a falta de culto que nós temos na nossa igreja e todas as outras igrejas também. Eu tenho sentido e refletido a respeito dos problemas que nós já começamos a enfrentar com essa pandemia, desse vírus que veio sobre a humanidade. E eu tenho refletido sobre a questão da vida espiritual, pelo menos das pessoas aqui que frequentam a nossa igreja. Eu não sei também se eu posso olhar para fora e dizer a mesma coisa, mas eu tenho refletido e tenho percebido que vagarosamente as pessoas elas têm se esfriado na fé cristã. Vagarosamente esse distanciamento social e principalmente a falta dos cultos que nós temos aqui de presença física, ela tem de uma certa forma atrapalhado a nossa comunhão com o Senhor. E hoje eu queria então trazer uma mensagem que vai confrontar um pouco esse esfriamento, esse distanciamento espiritual que nós temos tido da pessoa do Senhor e também da sua palavra. É certo que a falta de comunhão na igreja física, ela faz a diferença. É claro que eu também não sou louco para dizer que as pessoas ficarão do mesmo jeito sem frequentar a igreja fisicamente falando. Mas hoje eu quero ser usado por Deus para chacoalhar a sua vida com Ele. E tirar você talvez de um comodismo que você entrou e desse isolamento espiritual que talvez você esteja enfrentando na sua vida. Hoje de manhã nós estivemos aqui com um grupo bem reduzido de pessoas, tínhamos 5, 6 pessoas e nós participamos da ceia. E eu disse a esse grupo pequeno de irmãos que o maior problema que nós enfrentamos hoje como igreja não é falta de alimento, não é falta de sustento, não é falta de emprego, não é falta de dinheiro, mas o pior problema que a igreja enfrenta, no meu modo de ver, é o distanciamento que nós temos tido da pessoa do Senhor Jesus. E isso tem preocupado muito a minha pessoa, porque eu como pastor muitas vezes fico sem saber como agir diante de alguns problemas. E a única coisa que eu tenho feito, além de conversar com algumas pessoas, é orar pedindo graça, misericórdia e para que a bondade de Deus possa nos guardar durante esse tempo. O que eu estou tentando falar nessa introdução é que você que me ouve, independente se está aqui na igreja ou aí atrás do celular, de uma televisão, seja lá onde for, em qual cidade, estado e assim por diante, o que Deus hoje está me levantando para falar é que talvez a sua vida não está da mesma forma como estava antes, falando do nosso relacionamento com o Senhor. O maior problema que eu vejo hoje é o esfriamento que eu e você estamos experimentando nesse distanciamento social,
vagarosamente, eu e você temos perdido a comunhão com o Senhor. Por que você fala isso, pastor? Com qual autoridade você diz isso? Eu tenho visto com os meus olhos, eu tenho percebido, eu tenho conversado com esposas, eu tenho conversado com alguns maridos, eu tenho conversado com alguns pais, e essas pessoas me relatam que a comunhão de alguns membros da família, ela não é a mesma quando a igreja se reunia aqui no templo físico. E isso me preocupou, e por isso eu escolhi essa mensagem aqui, que é exatamente o que as duas tribos do norte estão enfrentando nesse período que Deus levantou aqui o profeta Oséias. É interessante que o livro de Oséias, ele é um reflexo do seu ministério profético, que abrangeu alguns anos críticos, principalmente o declínio e a decadência religiosa no Reino Norte. Deus levanta esse homem num período crítico que as duas tribos do norte estavam enfrentando, e esse período crítico se dá pelo declínio religioso que essas duas tribos estão enfrentando. É interessante que Deus, ele fala aqui, no capítulo de número 1 mesmo, se você puder acompanhar comigo aqui, ele fala que Oséias, ele pede para Oséias se casar com uma prostituta. E eu estava lendo hoje à tarde em casa. Existem algumas pessoas que acreditam que é literal isso, ou seja, aconteceu, e tem outras pessoas que acham que é uma linguagem figurativa que Deus usou. Não importa o que você pensa, se aconteceu ou não, o importante é aquilo que Deus quer mostrar através dessa mensagem do casamento do profeta Oséias. Porque ele diz assim: Oséias, você vai casar com uma prostituta e você vai ter filhos com essa prostituta. E aí Oséias obedece essa palavra do Senhor, se casa com uma prostituta e ele tem 2 filhos. E esse casamento, de maneira proposital, se é alegórico ou se é literal, o que Deus estava tentando mostrar para as duas tribos do norte é que, da mesma forma que Oséias se casou com uma prostituta, então contraiu um matrimônio prostituído, um matrimônio errado, assim estava acontecendo também com a nação, principalmente as duas tribos do norte. Eles estavam misturando o culto com Deus, Criador dos céus e da terra, e com outros postes ídolos. Um deles aqui é Baal. Eles estavam então cultuando Deus, e ao mesmo tempo eles estavam cultuando Baal. E isso aqui é muito problemático. E é exatamente aqui que Deus quer mexer talvez na ferida minha e sua. Porque hoje nós cultuamos a Deus, mas ao meu modo de ver nós temos também cultuado outros deuses na nossa vida. E é essa parte que eu quero que você reflita. Esse distanciamento tem afastado você da presença de Deus, e você tem colocado outros deuses também na sua vida. Eu quero dizer que às vezes um celular pode ser um Deus na minha vida. A rede social pode ser um Deus na minha vida. As maratonas de Netflix pode ser um Deus na minha vida. As maratonas que nós fazemos em outros filmes e assim por diante pode ser um Deus na nossa vida também. O nosso tempo demasiado no trabalho pode ser um Deus também na nossa vida. O fato é que isso fez com que o Senhor falasse ao profeta Oséias para casar com uma prostituta, para mostrar que da mesma forma Israel estava se contaminando com outros deuses. E vamos dizer sinceramente, irmãos, ninguém quer casar, ou melhor, ninguém em sã consciência quer casar com uma prostituta. Por quê? Porque prostituta não tem dono. Aquele que paga mais, desculpa aqui a expressão que eu estou usando, mas aquele que paga mais leva. E é exatamente isso que Deus estava querendo mostrar para a nação de Israel, e é o que Ele quer mostrar para mim e para você essa noite. A Bíblia diz que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e prestar somente culto a Ele. O que essas duas tribos do norte estavam fazendo? Sabe o que eles estavam fazendo? Ora eles cultuavam a Deus, e ora eles cultuavam a Baal. E sabe quem que era Baal? Baal era um deus daquela época que era o deus da fertilidade. Fertilidade da terra e fertilidade também na questão de ter filhos. Então eles cultuavam a Deus uma hora
e outra hora eles cultuavam Baal para ter prosperidade na colheita, para ter prosperidade também de nascer bastante filhos e assim por diante. Então Deus ele fala para o profeta casar para mostrar a decadência religiosa que o povo estava vivendo naquela época. Irmãos, vamos pensar muito agora no nosso tempo aqui. Será que eu e você também não estamos em decadência religiosa na nossa vida? Será que eu e você não temos enfrentado nesse período de distanciamento social, nesse afastamento que nós tivemos da igreja física? Será que também nós não estamos em decadência espiritual na nossa vida? Eu vou dar alguns exemplos aqui, você examina o seu coração e a sua vida, tá bom? Quanto tempo você tem gastado com a leitura da Bíblia durante a semana que você tem passado? Quanto tempo você tem gastado em oração, em devocional, em consagração a Deus nessa última semana aqui? Quanto do nosso tempo de 24 horas por dia nós temos doado e investido no nosso relacionamento com o Senhor? Se você gasta menos de uma hora por dia no seu relacionamento com Deus, eu quero dizer a você que talvez você está enfrentando uma decadência espiritual na sua vida. Mas hoje, Deus ele propõe uma restauração espiritual na sua vida, se você abrir o seu coração a Ele. Do mesmo jeito que o profeta fala que aquele povo, através de Deus, que eles estavam em decadência religiosa, espiritual, ele oferece também uma ajuda. Porque o texto que nós lemos diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. O que Deus está falando é assim: eu vou me afastar de vocês, para que a falta da minha presença seja sentida por vocês. E o que a falta da presença de Deus traz na minha vida e na sua vida? Quando nós nos distanciamos do Senhor, a primeira coisa que vem é angústia, é aflição. O texto diz assim que Deus então ele vai para o lugar dele, para que as pessoas reconheçam as suas culpas e busquem a face dele, estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. Ou seja, Deus se afasta, aqui as tribos do norte sentem a presença dele, a falta da presença dele, melhor dizendo, e por sentirem a falta da presença de Deus, a angústia começa a entrar no coração desse povo. Eu posso falar isso com autoridade, irmãos, porque, e eu não falo para você fazer isso na sua vida, mas eu me afastei 5, 6 anos da presença de Deus, e a angústia fazia parte da minha vida nesses 5, 6 anos, e como que eu tirava essa angústia? Simples, através da droga e através da bebida, e através dos prazeres que o mundo pode oferecer a mim e a você. Então, quando Deus ele se afasta de nós, não porque Ele quis afastar, mas porque Ele entende que quando Ele sai com a presença dEle nas nossas vidas, nós vamos sentir a falta dEle. É desse pressuposto que a gente está partindo. Então a presença dEle é afastada, e aí nós começamos a reconhecer as nossas falhas, as nossas culpas, os nossos pecados, e automaticamente a angústia fazerá parte da nossa vida, e angustiados, então nós retornaremos a buscar ao Senhor. Não sei se está dando para entender, mas o que eu estou dizendo é que quando a mão do Senhor se afasta de nós, e a presença dEle é retirada na nossa vida, nós sentimos essa falta da presença dEle. E quando nós sentimos a falta da presença dEle, nós começamos a então refletir que nós estamos errados, que nós estamos culpados em alguma coisa. E agora, quando a angústia entra, nós agora então buscaremos ao Senhor, para ver o que está de errado em cada um de nós. E aí diz, cedo me buscarão dizendo. E sabe o que nós vamos dizer quando voltarmos? Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Sabe o que o profeta está dizendo aqui, através da boca do Senhor? Ele está dizendo assim, que quando nós sentirmos a falta de Deus, e a angústia vier no nosso coração, nós podemos recorrer ao nosso Senhor. Por isso que ele diz, vinde e tornemos para o Senhor. Essa noite é noite de nós voltarmos à presença do nosso Senhor.
Se o seu casamento não anda bem, se a sua vida não anda bem, se os seus relacionamentos familiares não andam bem, e principalmente se o seu relacionamento com Deus não anda bem, é noite de nós consertarmos a nossa vida perante o nosso Senhor e voltarmos à presença dEle. E olha o que diz o texto, que esse Deus, quando nós voltamos, Ele nos despedaça, mas também nos sara. Ele faz a ferida, mas Ele cura a ferida que Ele fez em mim, Ele cura a ferida que Ele fez em você. Sabe o que Ele quer que a gente entenda? Porque quando as tribos do norte se afastaram do Senhor, sabe o que começou a acontecer? Decadência política e decadência econômica, decadência financeira e o pior, decadência espiritual. É essa decadência que nós experimentamos quando Deus se afasta de mim, quando Deus se afasta de você. Agora, tem uma boa notícia, que quando nós voltamos a buscar ao Senhor, Ele despedaça, mas Ele também nos sara. Esse Deus, Ele permite a ferida, Ele permite a crise, Ele permite o problema, Ele permite a enfermidade, Ele permite os problemas atingirem a mim e a você, mas Ele também é o Deus que dá solução aos problemas que nós enfrentamos na nossa vida. Ele é o Deus que faz a ferida, mas Ele cura a nossa ferida. E Ele diz também, depois de 2 dias esse Deus nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dEle. Nós podemos entender aqui que quando nós voltamos de imediato na presença de Deus, Ele usa aqui um termo, né? Depois de 2 dias nos revigorará. Isso quer dizer que Deus faz rápido. Ele restaura a nossa vida espiritual no estralar de dedos. Só que a única coisa que Deus quer que você faça essa noite é que você torne a buscar a presença dEle. Talvez você que me ouve, a sua vida não está legal, e você tem amargado dias difíceis, de angústia, de sofrimento, de dor, de solidão, e hoje Deus está estendendo as mãos, em meu favor, em seu favor, dizendo, volte à minha presença, porque eu te despedacei, mas eu te saro, eu fiz a ferida e eu ligo a ferida, depois de 2 dias eu posso revigorar a sua vida, e ao 3º dia, eu posso te levantar novamente, e você vai viver diante da minha presença. É isso que Deus quer fazer comigo e com você essa noite. Deus quer hoje trazer de volta vida espiritual em mim e em você. Deus hoje Ele quer tirar eu e você da condição de morte espiritual, e Ele quer trazer vida novamente a mim e a você, mas nós precisamos ir até a presença dEle. No versículo 3 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Vamos tentar aqui encurtar para que você entenda o que Deus está falando com você e comigo essa noite. Ele mostrou que o povo de Israel estava, principalmente as 2 tribos do norte, afastado dele. Ele fala que ele volta para o lugar dele, e quando as pessoas sentiram a falta dele, eles começaram a buscar a presença de Deus. Ele oferece um convite de volta à presença dele, prometendo curar, prometendo ligar a ferida, e ele prometeu revigorar, e ao 3º dia nos levantar para que nós possamos viver diante dele. Só que agora o conselho dele é outro. No versículo 3, o profeta aqui, pela boca do Senhor, ele fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É exatamente aqui que eu queria gastar não um tempo grande, mas um tempo pequeno, para falar ao seu coração aquilo que Deus falou comigo durante a semana. O grande problema da nossa geração não é o conhecer a Deus. Se a gente sair aqui depois do culto nas ruas e perguntar, você crê que Deus existe? O que a maioria das pessoas vão falar? Sim, eu creio. Você conhece esse Deus? Pode ser que a maioria vai falar, conheço esse Deus. Você de uma certa forma, durante a sua vida, você já leu pelo menos um trecho da Bíblia? As pessoas vão falar o quê? Provavelmente sim, já li um texto da Bíblia. Todos conhecem o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todo mundo conhece, talvez de cor, isso. O problema não é conhecer. Nós conhecemos e sabemos
que atravessar o sinal vermelho é errado, não é? Mas o conhecimento livra eu e você de muitas vezes atravessarmos o sinal vermelho? Não. O conhecimento, ele é importante, mas se não tiver a prática do conhecimento e uma reciclagem naquilo que a gente conhece, principalmente da parte de Deus, sabe o que vai acontecer conosco? Vai acontecer como aconteceu com Jó, que no capítulo 42 ele disse assim: antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, agora os meus olhos podem contemplar esse Deus a quem agora eu conheço de fato na minha vida. Sabe, irmãos, eu nasci no berço metodista, lá em Penápolis. Eu nasci praticamente dentro da igreja. Eu fui batizado na igreja metodista quando eu era praticamente recém-nascido. Tinha alguns meses ainda de vida, talvez 1 ano ou 2 anos. Eu não lembro certinho, porque ninguém lembra dessa fase. O fato é que desde pequeno eu conheço as Sagradas Escrituras, desde pequeno. E muitos, talvez, dos que me ouvem, também já conhecem a Bíblia desde pequeno. Um avô ensinou, uma avó, ou seus pais ensinaram. O fato é que esse conhecimento que eu tenho desde a minha infância, não fez a diferença, a princípio, quando eu me desviei dos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque conhecimento sem prática, não vira nada nas nossas vidas. Esse conhecimento que eu tive desde a infância não me livrou de me afastar do Senhor, não me livrou de experimentar drogas, não me livrou de uma vida devassa que eu estava vivendo, não me livrou nada disso. O fato é o que Deus está falando para nós, que o importante não é conhecer, mas é prosseguir em conhecer ao Senhor. E quando eu falo de prosseguir e conhecer ao Senhor, sabe o que eu estou tentando dizer a você, nesses 20 minutos que eu já estou pregando? É que esse Deus, ele precisa ser conhecido diariamente nas nossas vidas. Não só através da palavra, mas também através da comunhão, da oração, do partir do pão. O que eu estou tentando aqui falar ao seu coração, e a minha esperança é que o Espírito esteja tocando em você essa noite, é que o conhecimento só não basta, é preciso relacionamento, é preciso intimidade. O que Deus faz através do profeta, fazendo com que ele casasse com uma prostituta, era para mostrar a intimidade com deuses estranhos, com pessoas erradas, porque o casamento é intimidade. Relacionamento conjugal é intimidade. O relacionamento que Deus quer ter comigo, com você, é de intimidade. É dele se revelar a minha vida, é falar ao meu coração, eu entender o que ele está falando e prosseguir em conhecer esse Senhor. Hoje de manhã eu disse na mensagem aos irmãos que estavam aqui, que é muito simples de eu entender essa mensagem que eu estou pregando. Hoje eu já tive o café da manhã, o almoço, o café da tarde, agora chegando em casa eu vou ter um lanchinho da noite, porque ninguém é de ferro, né? E saco vazio não para em pé. Hoje eu vou ter no mínimo 4 refeições. E a refeição que eu fiz hoje, ela vai servir muito pouco para o dia de amanhã. Isso quer dizer que o alimento que eu tenho hoje, físico, material, ele vai servir muito pouco para o dia de amanhã. E amanhã, provavelmente eu vou fazer mais 4 refeições, se Deus não me levar desse mundo. Provavelmente, ou até mais, né? Porque a gente fica em casa na quarentena, a gente come pipoca, paçoca, bolacha, leite, assim vai, fruta, e vamos embora. Mas o fato é que para que o meu corpo funcione e tenha energia, eu preciso colocar alimento dentro do meu corpo, através da minha boca. Espiritualmente falando, o que Deus quer dizer é exatamente esse exemplo que eu acabei de usar. Se eu quero ter a minha vida íntima com o Senhor, se eu quero ter uma vida forte espiritual, se eu quero ter comunhão e contato com Deus, sabe o que é preciso, gente? É preciso conhecer e prosseguir em conhecer. É preciso se alimentar dele todos os dias, é preciso ler a palavra, é preciso ter comunhão com ele, é preciso ter oração na vida, é preciso desenvolver um relacionamento íntimo e sincero com Deus, não somente no domingo.
Sabe por que tem muita gente se esfriando na fé? Não é por causa da pandemia, não é pela falta da igreja, se esfria porque falta relacionamento com Deus. Você hoje está me assistindo na sua televisão, no seu smartphone, no seu tablet, mas segunda, terça, quarta e só na quinta de novo você vai ter contato com a palavra. É impossível você ter uma vida íntima com o Senhor 2 vezes por semana. O que Deus está hoje despertando eu e você, que me assiste esse culto aqui, você que está me assistindo, pregando essa palavra, o que Deus quer com você é um relacionamento diário, é o levantar e você orar: Senhor, eu estou de pé pela Tua graça, eu tenho esse alimento pela Tua bondade, eu tenho o meu trabalho porque o Senhor é bom e generoso para comigo, eu tenho um alimento em casa porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã na minha vida. É dormir, é acordar pautado a nossa vida na palavra do Senhor. Pastor, você faz isso todo dia? Eu tento de manhã já acordar, ter o meu tempo de oração com Deus, pelo menos no café da manhã. Eu tento pelo menos, irmãos, pelo menos um capítulo por dia ler da Bíblia, um capítulo. Eu leio mais porque eu tenho feito um plano de leitura anual da Bíblia, mas é preciso, e mesmo assim, em alguns momentos eu me sinto fraco na fé. Sabe por quê? Porque as demandas dos problemas hoje são grandes. Cada dia que a gente acorda, cada dia que a gente liga a televisão, cada dia que a gente acessa uma página de Facebook, Instagram, é uma notícia ruim acontecendo nesse mundo. Um dia terremoto, outro dia tempestade, outro dia gafanhoto, outro dia é morte do vírus, e assim todos os dias nós somos bombardeados por notícias ruins. E o que eu tenho que fazer diante disso? Buscar o meu fortalecimento através da leitura bíblica. Por isso que o profeta diz, e o Senhor fala para mim e para você: conheça, mas prossiga em conhecer. Se eu pudesse falar uma outra palavra, eu falaria aquilo que Paulo falou: aquele que está de pé, toma cuidado para não cair. O conhecer a Deus hoje é muito importante, mas prosseguir em conhecer e ter um relacionamento com Ele amanhã e depois de amanhã, e assim até a volta dEle ou até a nossa morte, é mais importante ainda. Sabe, irmãos, eu tenho visto a história de muitos reis no Antigo Testamento, muitos reis. E que triste é ver que a maioria dos reis que Israel tiveram, a maioria deles não andaram nos caminhos do Senhor. Eles cocheavam entre andar com Deus e não andar com Deus. Sabe, irmãos, a linha que nos afasta de Deus e que nos mantém na presença dEle é muito fina, muito tênue. Essa linha é muito estreita. E Deus hoje está dizendo para você que você precisa tomar uma posição na sua vida. Você deve buscar uma restauração espiritual, porque Jesus já está às portas. Se você não tem entendido isso, peça para que Deus abra a sua mente. Esse mundo vai passar, irmãos. Mateus 24 fala que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Esse mundo aqui já está gemendo, a natureza está gemendo, os elementos estão gemendo, porque Jesus está se aproximando, assim como uma mulher que vai dar à luz a um filho. Nos últimos dias ali, a dor aumenta, a angústia aumenta, o sofrimento aumenta, porque ela está sentindo que o filho vai nascer. Assim também Deus está mostrando a nós que Jesus já está para voltar. E é necessário que eu e você possamos buscar na presença do Senhor a restauração na nossa vida espiritual. Não culpe a igreja, não culpe o vírus. Traga responsabilidade para você essa noite. E que você possa hoje ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Que você possa fazer uma reflexão de como está a sua vida com Ele. E que você possa voltar aos caminhos do Senhor. O profeta diz: vinde e tornemos para o Senhor. Volte à presença do Senhor na sua vida. Conheça Ele, prossiga em conhecer. Como a alva a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra.
Que Deus hoje possa tocar em sua vida e que essa palavra venha como chuva no seu coração. Sabe aquela chuva serôdia, que é aquela primeira chuva que rega a terra? Não é uma tempestade, é uma chuva mansa, é uma chuva tranquila. A gente pode falar aqui espiritualmente que o Espírito Santo, Ele está fazendo chover no seu coração seco essa noite. E Ele está hoje tentando tirar essa secura, essa aridez, esse negócio que está às vezes ali rachando já o seu coração, de tão duro que ele está. E hoje Deus derrama dessa água sobre a sua vida, para amolecer o seu coração e para que você volte a buscar a presença dEle em sua vida. Que Deus hoje Ele possa tocar em seu coração, que hoje Ele possa se manifestar com glória e poder em sua vida, e que você possa voltar a buscar a presença de Deus como você buscava. Ainda há tempo, ainda Deus pode sarar a sua ferida, Ele pode ligar esse machucado, e Ele pode te revigorar, Ele pode te levantar e colocar você de volta na presença dEle. Basta você querer. A Bíblia diz que se você quiser, vamos lá, vou encerrar com esse texto, que é Isaías capítulo 1. Eu encerro a palavra de maneira positiva. Isaías capítulo de número 1. Olha o que o profeta fala aqui através daquilo que Deus revela ao seu coração. Capítulo de número 1, versículo 18 de Isaías diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Eu não quero terminar somente falando do versículo 20, mas principalmente do versículo de número 19, onde Deus fala conosco essa noite. Se você quiser e me ouvir, você pode comer o melhor dessa terra. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que Deus tem uma vida de paz preparada para mim e para você. Se eu quiser, eu posso ir até Ele, ainda que o meu coração esteja contaminado com o pecado. Ele é capaz de perdoar o nosso pecado e tornar o nosso coração branco, puro, santificado, através do sangue que Jesus verteu por nós na cruz do Calvário. Mas a condição é uma: se você quiser. Hoje Deus estende os braços em seu favor, Ele estende as suas mãos de misericórdia, de perdão, de amor e de poder, e hoje Ele estende dizendo: vinde, volte à minha presença, porque eu posso transformar a sua vida, eu posso perdoar os seus pecados, e eu posso fazer você comer o melhor dessa terra, e principalmente, eu posso levantar você dessa vida que você está vivendo, e colocá-lo ao meu lado, para que você tenha uma vida de paz e de abundância nessa terra. Vamos orar ao Senhor? Eu vou pedir para o louvor chegar aqui, eles vão dedilhar uma canção, e eu quero orar por você essa noite. Eu quero orar para que o Senhor possa tocar em sua vida. Eu, Fernando, não tenho poder para tocar no seu coração, mas o Espírito Santo tem poder. Eu não tenho poder através da palavra de mudar ninguém, mas o Espírito Santo tem poder para mudar. A Bíblia diz: não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. E é isso que eu prego aqui essa noite, que o Espírito Santo possa hoje adentrar através dessa mensagem em seu coração, em sua vida, e que Ele faça uma transformação que precisa fazer. Eu não vim aqui apontar o erro de ninguém. Eu vim aqui hoje para dizer que você pode mudar de vida se você quiser. Você pode voltar ao que você era na sua vida espiritual, se você quiser. Eu não vim aqui para acusar, eu vim aqui para oferecer uma solução
a vida pecaminosa que você está enfrentando. E a solução é voltar para Jesus. A solução é se entregar a Ele, confessar os pecados a Ele. A solução é conhecê-lo, prosseguir em conhecê-lo e viver uma vida íntima e sincera com o Senhor. Enquanto o louvor dedilha essa canção, eu quero orar por você essa noite, pedindo para que o Senhor faça uma obra de restauração espiritual na sua vida. Vamos orar. Feche os seus olhos aí na sua casa. Eu quero orar por você essa noite. Vamos orar. Deus bendito, de poder, de misericórdia, de graça, eu quero agora interceder pelas pessoas que ouviram essa mensagem. Talvez essa pessoa se afastou dos teus caminhos. Talvez essa pessoa com a pandemia não tem mais comunhão com o Senhor, não ora mais, não lê mais a palavra, e vagarosamente essa pessoa se afastou de ti, Senhor. Eu peço para que nessa noite o teu Espírito Santo possa trazer essa pessoa de volta, que o teu Espírito possa convencer do pecado, da justiça, do juízo, que o teu Espírito possa tocar nesse ouvinte, nessa pessoa, que o teu Espírito possa convencer essa pessoa hoje da necessidade dela ter uma vida constante com o Senhor, não só de domingo, mas todos os dias, de segunda, terça, quarta e assim por diante. Assim como nós precisamos nos alimentar todos os dias, que essa pessoa possa entender que ela precisa buscar o Senhor todos os dias, buscar, se arrepender, ler a tua palavra, ter comunhão contigo, com a igreja do Senhor. Ó Deus, traz de volta esse filho que está perdido, essa filha que se afastou. Ó Deus, nós desfazemos os nossos ídolos, desfazemos os deuses que nós criamos talvez nesse período de quarentena. Nós quebramos ele agora no nosso coração em nome de Jesus. E declaramos que só o Senhor é Deus em nossas vidas. Que possamos voltar a buscar a Ti, e que o Senhor, através disso, possa nos revigorar, que o Senhor possa nos levantar, e que possamos viver diante do Senhor, e ter comunhão com o Senhor todos os dias da nossa vida. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, perdoa, Senhor, e traz, ó Deus, temor ao nosso coração, e que a chama do Teu Espírito possa queimar dentro de cada um de nós. Ó Deus, fortalece aquele que está cansado, levanta aquele que está caído, e traz de volta aquele que está perdido, e que a glória da segunda casa seja maior do que o da primeira, que a restauração de Deus seja maior do que a vergonha, a culpa e os pecados, e que o Senhor faça uma obra completa em cada uma das nossas vidas. Assim eu oro pelas pessoas que ouviram essa palavra, e eu oro por cada família, por cada pessoa, oro por cada ouvinte, declarando sobre eles a mudança e a restauração de suas vidas espirituais, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar aqui uma canção, assim espero. E enquanto nós cantamos a canção, eu queria que você preparasse a sua ceia, aí na sua casa, não comesse, mas preparasse a ceia, para que junto nós possamos participar da ceia do Senhor. Vou pedir aqui ao Jairo, a Silvana, se puder nos ajudar com a ceia. Vamos cantar. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quase o baterista foi arrebatado aqui nessa música. É isso aí. É ânimo, gente. Sabe por quê? Porque Jesus venceu a morte. Nós louvamos ao Senhor por esse tempo, por essa palavra de conserto. Deus disciplina a quem Ele ama. Eu sou grato a Deus por tantos homens e mulheres que Deus levantou para me corrigir onde eu estava errado. E se eu cheguei até aqui hoje, e pela graça de Deus cheguei até aqui, foi porque Deus usou muitas pessoas para puxar minha orelha, para me exortar, porque Ele me ama. E hoje nós podemos aqui então participar da Santa Ceia do Senhor, porque Jesus se ofereceu gratuitamente por nós naquela cruz do Calvário. Ele perdoou os meus e os seus pecados. Que você possa valorizar isso na sua vida, voltar a ter comunhão com Ele, aproveitar essa intimidade, esse relacionamento de alegria e de paz que Ele tem para oferecer a mim e a você. Que você possa ir pegar a ceia na sua casa, nós vamos orar daqui da igreja, e eu tenho certeza que essa mesma alegria, essa mesma porção do Espírito que está sobre nós aqui, gravando esse culto, que ela possa ser manifestada aí também na sua casa, no seu lar. Nós vamos orar primeiramente pelos pães e depois nós vamos comer do pão. Disse Jesus naquela noite em que Ele foi traído, Ele repartiu o pão, deu graças e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Jesus naquela última noite que foi ceiar com seus discípulos, Ele repartiu o pão e Ele disse que aquele pão simbolizava, representava o corpo dele que seria pendurado no madeiro. E hoje nós temos esse pão na nossa mão, lembrando do sacrifício que Ele fez por nós naquela cruz. Ele pagou um alto preço, mas Ele ofereceu gratuitamente para mim e para você. Vamos orar e depois nós vamos comer do pão. Senhor, graças te damos, porque esse pão representa, simboliza o corpo de Jesus que foi levado ao madeiro, aquela cruz, por cada um dos nossos pecados. E hoje nós estamos aqui, podemos comer desse pão, lembrando do sacrifício teu e ao mesmo tempo agradecendo, porque o Senhor perdoou os nossos pecados, venceu a morte e hoje está vivo, sentado à destra de Deus Pai. Que o Senhor abençoe agora cada pessoa na sua casa, no seu lar, aqui na igreja, que na medida em que eles comerem desse pão, eles sejam agraciados e abençoados pelo Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Coma do pão e seja grato ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor se entregou por nós naquela cruz. Naquela mesma noite, Jesus também tomou o cálice e diz que esse cálice é uma nova aliança que Ele estava fazendo através do seu sangue. Aliança essa que duraria durante a nossa vida e também depois na eternidade. Aliança essa que Ele disse: eu vou voltar para buscar vocês. Não se preocupem, não se atemorizem, mas um dia eu vou voltar para buscar. E aonde eu estou, vocês estarão também comigo. Quando nós olhamos para esse cálice, nós lembramos que Jesus, Ele prometeu que Ele vai voltar. Que Ele não só perdoou os nossos pecados, mas que Ele vai voltar para que nós estejamos com Ele por toda a eternidade. Vamos orar consagrando o cálice. Ó Deus, obrigado por esse cálice que representa e simboliza o sangue de Jesus que foi vertido por cada um de nós. Nós queremos tomar agradecidos ao Senhor, porque o Senhor deu gratuitamente a vida a cada um de nós. E nós queremos agora consagrar esse elemento ao Senhor e pedir que na medida em que tomarmos, sejamos abençoados e agraciados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tome do cálice e também seja grato ao Senhor Jesus. Vamos cantar, depois nós vamos orar, depois da canção.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, nós podemos crer que Jesus está no controle, não só do hoje, mas do nosso amanhã também, e é isso que deve trazer paz, conforto e alegria ao nosso coração. A gente quer orar por alguns pedidos aqui, e depois nós já estaremos encerrando o culto. O Nádio pede pela sua família, pelos pais, pela parentela. A Rita também pede pela família. Dona Neuza e todos os irmãos em Cristo. O Theo continua pedindo pela Virgínia, sua cunhada, e Tereza. O Dimas pela família, pela sua empresa, saúde da Dona Mercedes, Edivaldo, Walter, Raul. A Ana, minha esposa, pede pela amiga dela, Karen, e a Helena, que estão lá em Florianópolis, que passou aquela tempestade lá, e elas ficaram alguns dias sem energia, e tem sido muito difícil agora esse levantar da vida novamente. E o Israel, que pede pela família, saúde, pelo trabalho e pelos irmãos da igreja. O Roger também tinha deixado um pedido aqui, ele pediu pela sua família, pela sua mãe, pelos problemas que ele tem tido, né, na família dele, pelos irmãos dele, pela mãe, pela Sandra, pelo Ian. Nós vamos orar por todos esses pedidos de oração e depois nós estaremos já encerrando o culto. Vamos orar. Senhor, obrigado primeiramente pelos louvores, pela pregação da Tua Palavra, obrigado pela Santa Ceia, obrigado pela alegria da salvação que o Senhor nos dá. Obrigado pelos irmãos que têm trabalhado também conosco aqui na igreja. Obrigado pelas famílias que têm assistido os cultos. Obrigado, Deus, pela salvação em Cristo Jesus. E agora, Senhor, antes de finalizar esse culto, nós queremos apresentar todos esses pedidos diante do Senhor. São diversos, Pai, pessoas com problemas de saúde, problemas financeiros, problemas, ó Deus, de relacionamento conjugal, problemas familiares de relacionamentos, ó Deus, e tantos outros aqui. Nós clamamos ao Senhor, responde às nossas orações, responde o nosso clamor, o clamor do Roger, da Sandra, do Dimas, do Israel, da Ana, da Dona Mercedes, do Theo, da Rita de Cássia, do Nádio. Esteja, Pai, com Tuas mãos sobre esses pedidos e que o Senhor faça a Tua obra, os Teus milagres acontecerem nessas vidas. E que também, Senhor, possamos testemunhar dos milagres e das grandezas que o Senhor tem efetuado em cada um de nós. Ó Deus, e por fim, nós queremos agora encerrar esse culto, agradecendo ao Senhor por esse tempo e ao mesmo tempo pedindo, fica conosco, Senhor, trabalha no nosso coração, nas nossas vidas, e que essa palavra mude o nosso jeito de ser e a nossa maneira de termos o nosso relacionamento com o Senhor, Pai. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Nós agradecemos a Deus por cada pessoa que ficou conosco até agora, de outras cidades, aqui de Ribeirão, de outros estados. Deus te abençoe. Nós temos tentado fazer o melhor aqui, e a nossa intenção é que você seja abençoado aí na sua casa. Fique na paz do Senhor, tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.